Olá, seja bem-vindo a mais uma edição aqui do Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro. Hoje é sexta-feira, dia 20 de outubro de 2023. Uma safra que mal começou, já tem problemas, inclusive em algumas regiões que nem sequer foi permitida a possibilidade de semear. É o caso do Sul, com excesso de chuva, é o caso da região centro-norte do país, com excesso de calor e pó, e não só isso. Questões voltadas até os problemas geopolíticos, crise no Oriente Médio, incertezas em relação aos juros nos Estados Unidos, custo do dinheiro, enfim, o que fazer diante de uma situação, um caldeirão com tantos temperos que eventualmente podem deixar muitos produtores inseguros. E o movimento e o momento exige cautela do produtor nessa safra 23-24. Nós vamos agora conversar com o Jânio Zeferino, que já está conosco, da AgroEasy, a quem eu agradeço a participação. Muito boa tarde, Jânio. Prazer em tê-lo mais uma vez conosco aqui no Tempo e Dinheiro. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos os amigos do Clube Tempo e Dinheiro. Bom, Jânio, nós temos aí a questão climática, nós temos a questão geopolítica, né? Antes era o problema da crise, da guerra entre Ucrânia, ou Rússia e Ucrânia, agora a guerra de Israel contra o Hamas, ou seja, a situação muito complicada, de olho nos juros nos Estados Unidos, instabilidade em relação à expectativa com relação ao dólar, principalmente. O produtor aqui no Brasil, ele está tendo que ter muita cautela, tem que observar todos esses movimentos para evitar ou minimizar prejuízos. É isso, Gênio? Realmente, Sérgio, nunca a gente enfrentou uma safra com tantos desafios, né? Normalmente, a gente tem o desafio do custo de produção, como aconteceu lá em 2022 com a guerra da Ucrânia, mas nós não tínhamos esse componente do clima e também não tínhamos esse componente aí da aumento da inflação na Europa, aumento das taxas de juros e esse cenário tão adverso. No caso do Brasil, aqui na América Latina, nós temos essa questão do El Niño, que é realmente algo de extrema preocupação, porque existe uma certeza de que haverá um problema climático. Todos nós torcemos para que esse problema não ocorra, ele não cause problemas, seja mitigado, né? Isso a gente espera, realmente, todos nós torcemos por isso, mas a gente sabe que haverá um impacto do El Niño. Por fim, essa questão da guerra lá no Oriente Médio, que a gente não tem ainda uma certeza do que vai acontecer, como é que vai ser, né? Toda essa incerteza, atentados na Europa, realmente é muito preocupante. Mas, na minha opinião, o que é mais grave é a questão climática, que o produtor não pode arriscar esse ano. Se ele perder uma janela de plantio, se tiver qualquer dificuldade, é melhor não plantar. Não dá para arriscar plantar uma lavoura assim, sem ter uma certeza absoluta de que ela vai estar dentro da janela, vai ter chuva. E é melhor não plantar do que jogar a semente na terra, gastar óleo diesel, gastar defensivo, gastar adubo para uma lavoura que não vai produzir. Esse é o principal desafio que eu vejo, Sérgio. É exatamente nesse sentido, né? Com incerteza em relação àquilo que vai e quando o tempo vai melhorar, ter chuva plantadeira na região centro-norte, diminuir essa chuva toda no sul do país. Esperar, essa seria a melhor alternativa para o produtor, para não ter o investimento todo dele em sementes praticamente perdidos. É isso, Jânio? É isso. Eu sei que para falar isso para o produtor é muito difícil para o produtor não plantar. Na questão não é não plantar, é plantar bem. Como é que eu faço para plantar bem num ano com tantos desafios, num ano de El Niño? Essa que é a pergunta que deve ser feita, não é mesmo? Não é a questão de falar assim, vou simplesmente deixar de plantar ou... Não, eu quero plantar num ano de El Niño da melhor maneira possível. Como é que eu consigo fazer isso? Claro que tem as previsões meteorológicas, hoje elas são bem mais confiáveis. Existe também o conhecimento do produtor, que é um conhecimento que é algo que é o conhecimento empírico de estar na região, lembrar dos tempos,
rever as estações e ter esse conhecimento que se obtém só com a prática e juntar isso tudo, a ciência, a tecnologia, os novos recursos, com a prática da região e tomar uma decisão pensando o seguinte, olha, se eu não conseguir plantar toda a área e eu eventualmente ficar com adubo, devolver uma semente, ficar com defensivo, eu tenho toda a possibilidade de negociar com os meus credores lá na frente. Uma outra possibilidade existe, e você vai ter um ativo nas mãos que vai ser adubo, vai ser defensivo, e a semente tem essa dificuldade dela perder o poder de germinação, mas é melhor você ter um produto no galpão, óleo diesel guardado, do que arriscar plantar assim com tantos fatores contrários. Essa é a minha preocupação. Claro, a agricultura, ela tem riscos, é óbvio que tem risco, mas a gente não precisa aumentar os riscos ainda mais. Então, essa é a minha sugestão, porque com os credores, tanto bancos quanto trades, etc., será possível negociar uma prorrogação de pagamento, algumas coisas, desde que você não plante. Agora, se você jogar a semente no chão, jogar o adubo, passar o defensivo e não colher, você vai ter muito mais dificuldade, né? E, no caso, se por acaso essa for a decisão, no ano seguinte você vai ter uma lavoura com custo menor, você já vai ter um estudo comprado, uma parte pelo menos, né? Eu creio que é a atitude mais coerente, no meu ponto de vista, né? Olhando pelo aspecto financeiro. Claro que em algumas regiões vai ter uma baita janela de oportunidade, porque o El Niño ele é muito ruim para alguns e bons para outras regiões. Aí é saber diferenciar aí os ganhos e as perdas que teremos, né? Para poder fazer o plantio. A gente já teve notícias hoje de que alguns grupos que plantam algodão já estão reduzindo a área de soja, preocupados com essa questão do clima, de não conseguir plantar tudo e prejudicar a janela do algodão. Então, são essas decisões que tem que tomar. Pode ser que seja melhor não plantar soja, plantar menos, e aproveitar a terra, plantar uma safrinha com mais tranquilidade, plantar milho, por exemplo, lá em janeiro, fevereiro, plantar uma lavoura de milho com mais segurança, com menos pressão, inclusive de armazéns. Nós temos que lembrar que existe uma safra ainda enorme dos armazéns, os nossos portos estão do jeito que estão, com essa crise, essa guerra aí, o frete marítimo deve subir, petróleo vai subir. Então, são muitas variáveis aí que precisam ser levadas em conta, que não existiam na época que você planejou a safra. Isso é importante que o produtor pense. Todas essas variáveis não existiam lá em abril, maio, quando você tomou a decisão de plantar. São fatos novos e que mudam totalmente a correlação, influenciam nas decisões já tomadas e no resultado delas no futuro. Bom, o Jânio José Ferino está conosco, você que nos acompanha aqui no clube, se tiver algum questionamento, pode encaminhar, a gente passa diretamente para o Jânio essas perguntas, essas questões, né? Mas, de qualquer forma, ressaltar bem isso que você está falando, né, Jânio? De desafios de plantar em ano de El Niño, esse que é o grande desafio, e é lógico, o produtor ele quer produzir a safra na soja, porque logo em seguida tem a janela ideal, aí vem o milho na sequência, vem outras culturas, muitos compromissos assumidos anteriormente, mas também os custos muito mais elevados nessa safra, né? Porque incertezas com relação ao petróleo, combustíveis, agora nesse sábado mesmo, dia 21 de dezembro, nós temos já uma elevação de 6,6% nos preços do óleo diesel. Vai ser uma safra mais cara e também uma incerteza se ela vai ter a produtividade desejada que vai cobrir os custos e os investimentos, né? Cautela, portanto, né, Jânio? Olha, você vê, nós vamos ter mais quase 7% de aumento no diesel. Nós sabemos que existe uma certa escassez de diesel no Brasil, apesar de que as autoridades e os próprios importadores não colocam essa questão, mas existe, é óbvio que existe uma questão, uma pressão maior aí no diesel, nos óleos em geral, né? Nós vamos entrar agora
no inverno no hemisfério norte. Haverá um aumento de consumo de óleo combustível para termoelétricas. Nós temos a guerra agora acontecendo na Ucrânia, que também vai aumentar o consumo de diesel. Muitos fatores que vão contribuir para pressionar a oferta de combustível. Nós sabemos também que os países árabes poderão, eventualmente, o Irã, talvez, deixar de fornecer combustível. Quer dizer, são muitas incertezas. E o que eu quero, mais uma vez, ressaltar é que o planejamento feito, diante de tantas mudanças graves, ele precisa ser revisto. Isso não significa que todo mundo vai plantar menos, vai plantar mais. Isso não significa que todos vai ser uma questão geral. Mas eu tenho deixado claro para os clientes da nossa consultoria que, neste momento, uma atitude prudente, ela é melhor. Não é tempo de arriscar. Primeiro, nós tivemos ontem, Jerome Powell, né, presidente do FED, já falou que não é tempo de reduzir taxa de juros, os juros de longo prazo já subiram. Então, assim, nós estamos vivendo um momento de grande incerteza. E, neste caso, é claro que alimento sempre vai ser a última coisa que qualquer ser vivo para de fazer, de comer. A gente sabe disso. Poderá ter um aumento de preços aí nos nossos produtos? Sim, poderá ter um aumento. Mas, ao mesmo tempo, o risco climático talvez não compense a eventual aumento de preços, tá? Porque o que importa, no final das contas, é quanto você vai ter de lucro. Não é quanto você produz, não é sua média de produtividade. O que importa, no final das contas, é quanto que você tem de lucro. E existem duas maneiras de ganhar dinheiro, não é mesmo? Fazendo tudo certo e tendo sorte para ganhar dinheiro, e deixando de fazer algumas coisas erradas que te faz perder dinheiro. Neste momento, acredito que as áreas que nos anos anteriores demonstraram menor índice de produtividade, as áreas que têm uma logística mais complicada, que tem mesmo nas propriedades que a gente fala do interior do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, propriedades menores, mesmo nelas é preciso fazer essa conta. Às vezes deixar um pedaço sem plantar, a terra descansar um pouco, vale a pena. Mas cada produtor é que tem que fazer a conta, né, Sérgio? Ele que tem que olhar para a sua propriedade, ele que conhece bem a sua propriedade, a nós que estamos aqui do outro lado e como consultores estamos dando essa orientação. A gente está vendo que o endividamento está crescendo muito, o custo de produção está alto, o custo financeiro das operações estão muito altas, e é hora de ter realmente cautela. Eu tenho empregado sempre cautela. Por outro lado, é possível também tomar algumas medidas preventivas do lado de se fazer proteções aí. O mercado de opções, a soja deu uma subida, vocês vão reagir, a reação dos preços futuros, os prêmios de portos também se movimentaram. Então, é a hora também de fazer algum tipo de proteção, porque vale a pena também você ter uma proteção do seu negócio, deixá-lo protegido, porque você vai garantir pelo menos a sua receita. Seguro agrícola, nós estamos vendo uma dificuldade enorme de contratar seguro, porque além do prêmio estar muito caro, eu tenho visto aqui prêmios acima de 10%, 12%, prêmios muito altos, que quando você compara com o seguro de um veículo, por exemplo, ele está quase o triplo, né, em termos de percentual, né? Você faz um seguro de um veículo, mesmo os veículos mais caros, aí na faixa de 3% do valor. E o seguro agrícola está acima de 10%, com certeza. E além dos riscos de cobertura, que eles ainda são bastante frágeis, né? Não é mesmo? Os riscos cobertos, eles são pouco significativos. Sérgio, sem querer me alongar muito, mas, por exemplo, na questão da cafeicultura, que nós tivemos agora o mês de setembro excessivamente quente, outubro também está muito quente, existe uma possibilidade real e concreta de que as floradas de setembro e outubro elas tenham um pegamento menor e depois ainda, se a gente continuar com esse calorão, existe uma possibilidade dos chumbinhos ainda caírem até novembro e dezembro.
Então, às vezes, você está esperando uma safra bastante produtiva, e que é o que nós queremos. Quero deixar claro que eu não estou torcendo contra, eu torço a favor, eu quero que todo mundo produza muito, colha muito, tenha sucesso, tanto na agricultura quanto na pecuária, a nossa torcida é pelo sucesso. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de considerar os riscos dessa nossa atividade. Tem que fazer esse alerta, exatamente por esse motivo você está conosco aqui, faz parte, inclusive, do clube, não só nessa ocasião, mas com seus clientes, né, quando procuram. Todas essas informações que você está passando aqui são dadas, né, também aos seus clientes Brasil afora. De qualquer forma, nós temos um monte de itens, né, de situações nessa safra desafiadora, né? Como nós falamos, o ninho, né? Se plantar ou não, como plantar, né? Questões dos juros, questão do conflito, agora essa questão toda também em relação ao clima aqui no Brasil, que aí entra esse aspecto que você acabou de falar sobre a contratação de seguro agrícola. Deveria pelo menos ter um guarda-chuva, amparar um pouquinho mais o produtor, mas nessa hora os prêmios sobem, né? E isso pode-se dizer que é natural que ocorra, né? Mas o problema é você ter todos esses problemas, toda essa situação, e não conseguir contratar um seguro agrícola, e quando contratar, não conseguir acionar caso tenha algum problema também, né, Jânio? A gente tem percebido isso, que muitos produtores têm reclamado dos nossos clientes de que fazem o seguro, contratam uma pólice, fazem as comunicações, mas está havendo muitas dificuldades na questão no ato da comunicação do sinistro, no acompanhamento das vistorias e nas informações prestadas. Como exemplo, nós temos um cliente nosso que ele é cafeicultor e ele comunicou que foi um evento de seca na propriedade dele. Na verdade, não foi seca. O problema dele foi calor excessivo, que é bem diferente. Porque a seca você mede pela quantidade de chuva. E você pega os índices pluviométricos da região, eles estão mais ou menos estáveis nos últimos 5 anos. Então, não existe uma variação assim muito expressiva. Mas no caso dele, o ano passado, ele teve um período crítico da atividade, que era a cafeicultura, um período crítico onde a temperatura da terra e a quantidade de raios solares atingindo as folhas e frutos chegava a 50 graus. E aí, mesmo molhando, mesmo irrigando, não há possibilidade, a planta não consegue fazer a fotossíntese e absorver as gotas da irrigação e manter a produção, porque nós sabemos que as plantas elas mantêm os frutos que ela consegue levar até o final do ciclo. Se ela não consegue levar até o final do ciclo, ela aborta. Isso os produtores sabem bem. Ela produz o potencial que ela tem. Se ela está em uma condição climática favorável, terra, adubação, ela produz o máximo que ela pode. Quando as condições não são favoráveis, há uma redução natural da produtividade, além das perdas que podem ocorrer por conta do El Niño, alguns eventos climáticos inesperados na época da colheita, por exemplo. De soja, a gente pode ter voltar a chuvas muito pesadas, principalmente aqui no Centro-Oeste, né? Então é importante estar acompanhando aí os canais de meteorologia confiáveis para ver a evolução do que se prevê lá para janeiro e fevereiro, né? Outra questão também que eu tenho conversado com os meus clientes, a gente tem conversado bastante, é a necessidade de adequar os seus fluxos de pagamento à sua real capacidade de pagamento. Esse é um problema que a gente precisa enfrentar. Todos nós, produtores, precisamos enfrentar. Não dá para aceitar condições impostas pelos credores nas quais se tem onde o produtor vai fazer um sacrifício muito além da sua possibilidade, assumir compromissos muito pesados, na expectativa, não, ano que vem vai dar tudo certo, eu vou pagar. Nós precisamos realmente mudar um pouco essa questão. Nós temos visto aí os cursos que são feitos aí pela plataforma do Tempo e Dinheiro, do Aro, também o Maurício Melinello,
doutor semente, muitos mecanismos, né? Muitas ferramentas novas que estão sendo colocadas, porque sem ser repetitivo e sem criar um clichê, nós sabemos que produzir, o produtor brasileiro sabe muito bem e os números mostram. Agora é melhorar o outro lado da equação da conta aí, né, que é equilibrar as receitas e tomar decisões que levem em conta a sua real capacidade de pagamento. Porque honestidade e caráter o nosso produtor tem. É exatamente isso, né? Até ia questioná-lo a respeito dessa situação, né? Os compromissos assumidos anteriormente, a previsão já vinha mostrando que a gente ia ter uma safra desafiadora, né, com essa questão do El Niño. Agora, daqui para frente, né, os credores são sensíveis a essa situação, né? Ou geralmente eles são implacáveis na hora de cobrar aquilo que foi acordado com o produtor, com o agricultor, que vai enfrentar esses problemas de uma safra menor, até mesmo não plantar para evitar prejuízos maiores. Há essa sensibilidade? E se não houver, quais são as alternativas nesse sentido? É lógico, você também dá orientações aos produtores quando se enfrentam um tipo de situação como essa também, não, Jânio? Olha, existe sensibilidade e existe dureza. Eu acredito que, em função dos desafios que nós estamos vivendo e a possibilidade da gente ter realmente uma safra menor e uma questão mais desafiadora, eu creio que os credores serão bastante duros na negociação. O que nós temos conversado com os nossos clientes e queremos compartilhar com vocês aqui é que se munam de documentos, se preparem, guardem documentos, fotografem, registrem tudo que está acontecendo na sua atividade, porque hoje tudo isso é prova. E outra questão, até numa época que eu trabalhei lá no interior de Santa Catarina, tinha um colega de trabalho que falava assim, né, que tendo o papel basta a palavra, né? É importante deixar as questões registradas. Formalmente, não necessariamente, quando a gente fala formalmente, não é documento escrito, feito pelo advogado ou coisas desse tipo, mas deixar registrado. E você está enfrentando uma dificuldade, comunique formalmente ao seu credor, mande um e-mail. Hoje todo mundo tem e-mail até no celular. Chegou lá na roça, viu um problema, alguma coisa séria, tira uma foto, anexa no e-mail e manda para o produtor. Olha, está acontecendo isso aqui, estou aqui na propriedade, está tendo esse problema, nós vamos ter que já começar a pensar uma solução, entendeu? Deixe registrado. Não fique confiando só na palavra, porque realmente, para que todos, para quem está no mundo corporativo, a palavra é importante, mas o documento é que tangibiliza a sua palavra, sabe? Então, assim, conversei, tudo bem, eu sei, mas eu não tenho nada. Que os produtores tomem consciência disso. Outra questão relevante é com relação às fiscalizações. Procure dar mais atenção a essa questão das fiscalizações. Eu sei que o produtor não está na propriedade toda hora, todo dia, na hora que o fiscal chega, mas orientem os seus funcionários para que anotem o nome do fiscal, pedem a data, a hora que ele chegou, a hora que saiu, a placa do carro que ele estava. Isso não é intimidação, isso não é nada, isso é só produção de prova e documentos para a sua proteção, tá certo? Nós estamos vendo alguns casos de clientes, temos nos anos passados e agora, de que situações de que operações que estavam normais, estava todas, fiscal passou na propriedade, estava tudo certo, um ano depois aparece outro fiscal e diz que está tudo errado e fica a palavra de um contra o outro, né? E o produtor ele não tem prova, não tem documentos, não sabe quem foi, e não tem data. Então, eu sugiro que vocês façam isso, inclusive das empresas. Vai lá os técnicos das empresas, fazer as visitas de venda de produto, claro, isso não é o caso, mas naquelas visitas que eles fazem, que eles vão na lavoura, no sentido de fiscalizar,
os valores que foram liberados, os insumos, anota quem foi o agrônomo, o nome dele, qual a empresa, a hora que chegou, a hora que saiu, o que vocês conversaram, em linhas gerais, não é nada fazer um relatório cheio de documentos, não é isso, mas que quando for, se for preciso, você pode dizer, olha, eu falei com o seu técnico, tal dia ele esteve aqui, a situação da lavoura era essa, a gente conversou, eu falei isso para ele, ele falou isso para mim, certo? E você vai tendo um histórico do que acontece, tal como você faz com o seu administrador aí, seus funcionários, você tem o registro lá do diário do que acontece na fazenda, comece também a fazer das visitas desses parceiros aí, porque isso é importante para todo mundo, tá? Pense assim, eu estou gerando documentos para que eu mesmo lembre lá na frente, eu for preciso, daqui 4, 5 meses, eu não preciso ficar recorrendo à memória, porque eu tenho documentado lá, eu olho e assim a gente ganha tempo, né? Hoje todos os celulares têm poderes, tem lugares para anotar, tem todo mundo tem e-mail, tem um monte de coisa. Eu acho que é possível, sabe? Você, assim, com um mínimo de esforço, tornar essa parte documental da sua propriedade mais robusta. É excelente essa dica, né, Jânio? Porque todo mundo pensa em investir, lógico, ter o melhor resultado na hora da comercialização, né, trata tudo muito bem direitinho, documenta tudo direito, todos os acordos, né? Hoje, o fio do bigode, né? O acordo no fio do bigode não basta, né? Tem que documentar tudo. Mas nesta questão da fiscalização, é algo que a gente está vendo que a situação está ficando muito mais apertada, seja principalmente com essas novas regras ou as regras que aí estão, que estão sendo colocadas à prova novamente, né? A questão do marco temporal, demarcação de terras indígenas, enfim, até mesmo a fiscalização estadual, seja federal, na propriedade. Então, é importante para poder evitar prejuízos também com eventuais autuações. Isso o produtor deve ficar atento da pequena até a grande propriedade, né? Todas as áreas, todas as empresas, sejam familiares ou não, não é isso? É verdade, porque às vezes as fiscalizações estaduais, municipais e federais, elas passam na propriedade e fazem registros positivos ou negativos e o produtor não tem nada. O fiscal, quem está lá, toma as providências, faz os registros e o produtor fica sem nada. É importante que ele tenha também a documentação que mostre o que aconteceu. Sérgio e todos os pessoal do clube, o que eu tenho percebido nessa minha longa trajetória de trabalhar aí com clientes de todos os perfis, desde pequenos produtores, pronafianos até mega produtores, é que uma situação é geral. Claro que cada porte de produtor e cada nível demanda um nível de profissionalização e de registro de documentos. Mas a maioria dos produtores não tem esse controle muito à mão. Claro, grandes corporações, grandes empresas, mas isso não é a realidade do Brasil. Não é? Se a gente for falar em mega produtores aí, dá para contar nos dedos da mão aí quais são os grandes grupos mais burocraticamente estruturados. Mas a grande maioria dos produtores não estão. E isso tem uma grande diferença na hora da defesa dos seus interesses. Por quê? Porque na maioria das vezes o que nós temos visto, Sérgio, isso também é um risco, é um problema para a safra, é uma preocupação que deve permear os nossos contatos com os clientes, que principalmente neste ano tão desafiador, é que os produtores têm uma dificuldade enorme de comprovar a verdade que aconteceu. Você tem um exemplo é que muitas vezes acontece do produtor ter uma atividade e no meio do caminho ele para com aquela atividade por qualquer motivo, principalmente nessa área de grãos e também aí de hortifruti, e o cadastro dele fica lá como se ele ainda tivesse plantando, tendo aquela lavoura, cultivando aquela hortaliça ou plantando. Veja bem, no caso de, por exemplo, feijão, né?
Às vezes, por algum motivo, o produtor não planta mais feijão, por qualquer decisão. Mas no cadastro dele lá está constando que ele planta feijão. E aí, quando tem alguma dificuldade, ele vai lá, mas e o dinheiro do feijão? Onde é que foi? Não, eu não plantei. Não, mas aqui no seu cadastro, no seu limite de crédito, consta que você vai plantar tantos hectares de feijão. E isso tudo são pontos que prejudicam o produtor. Atualização cadastral, né? É importante também. Atualização cadastral. Eu sempre comento que, às vezes, se o produtor dedicar 1 hora, 2 horas, sei lá, meia hora, sentar com o técnico dele e pedir para o técnico mostrar o limite de crédito e discutir com o técnico ponto a ponto, ele vai ganhar muito, 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 muito tempo e dinheiro, né? Parafraseando aí o programa, né? Nas suas atividades, do que deixar sem ter uma análise rigorosa das informações. Tá certo. Portanto, uma safra desafiadora, não só agora, né? 2023, 2024, né? El Niño, né? Questões geopolíticas, né? Mas dever de casa, né? Sempre muito bem atento a essa situação para evitar problemas, transtornos, né? Todos esses itens, detalhes que o próprio Jânio conversou conosco, a quem eu agradeço mais uma vez imensamente sua participação. É um prazer falar contigo e sempre à disposição aqui. Eu sei que você também está no clube de assinantes, faz parte do clube, e quem quiser mais detalhes, contato com o Jânio, manda uma mensagem para ele lá, que ele vai certamente responder, vai estar atento a qualquer tipo de consultoria, de apoio para você, produtor, que nos acompanha por aqui. É isso, né, Jânio? É isso, Sérgio. Para uma sexta-feira, falar tanta notícia ruim assim, parece que vai acabar o astral do produtor. Mas o que eu quero dizer é que eu confio no produtor brasileiro, sei da sua capacidade, da sua força, da sua coragem, da sua determinação. E o nosso papel aqui é de colocar alguns pontos para reflexão. Mas eu tenho certeza de que todos estão alinhados aí para produzir uma boa safra. Estamos desejando a todos uma ótima safra, e que a gente consiga vencer mais esse desafio, como já vencendo ao longo dos anos, tá bem? Uma boa tarde a todos. Muito obrigado, Jânio. Até uma próxima. Desafio, né? Produtor forte, né? É lógico, deixa trabalhar. Dá as condições ideais, né? As condições ali para que ele possa enfrentar. Ele vai enfrentar de peito aberto, né? Para poder superar todas essas dificuldades que estão sendo impostas nessa safra. Mais uma vez, obrigado, um abraço, até a próxima, Jânio. Um abraço. Não nos atrapalhem, né? Deixa a gente trabalhar. Boa tarde. Só deixar trabalhar não tem problema nenhum. É isso aí. É isso aí, Sérgio. Abraço, obrigado. Bom, por aqui nós ficamos com esta edição do Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro. Eu volto logo mais com o fechamento do mercado nesta sexta-feira. A todos, nosso muito obrigado. Até logo mais.